Retornamos com os debates com o colega José Clóvis Cabreira, agora num novo bloco relativo à substituição tributária. Convido o colega Ângelo De Ângelis para formular a primeira questão. Bom, Cabreira, é o seguinte, nós hoje, os pressupostos que levaram à criação da substituição tributária para frente, nós chamamos, eles não existem mais no mundo dos negócios. As empresas elas têm uma tecnologia de informação, principalmente no varejo, que já nos possibilita fiscalizar as operações de varejo de uma forma mais eficiente, sem o mecanismo da substituição tributária. Inclusive, os próprios dados do IBGE também apontam que a maior parte das vendas ou do valor agregado gerado no varejo se concentra em grandes redes de varejistas que trabalham no mundo de tecnologia de última geração, digamos assim. E nós, Estado, nós, Secretaria de Fazenda também, nós já temos hoje o SPED e seus subsistemas, nota fiscal eletrônica, e teremos brevemente o SAT fiscal, né, que será uma espécie de uma nota fiscal eletrônica do varejo. Diante desse novo mundo tecnológico, o senhor acha possível, num horizonte, digamos, de 8 anos, acabar com o mecanismo da substituição para frente, mesmo de forma gradual? Por exemplo, ao longo dos próximos 8 anos, poderíamos ir paulatinamente retirando os produtos da ST, a começar pelos de menor relevância na arrecadação, até chegar no petróleo ou no automóvel, porque hoje a gente consegue ver o preço do automóvel em qualquer concessionária do país. Qual a sua opinião sobre isso? É uma pergunta desafiadora que você me faz. Eu poderia te responder simplesmente com um não. Não acredito que vá haver mudança representativa nisso, mas eu preciso talvez fazer uma digressão para que você entenda o motivo pelo qual eu estou dizendo isso. E obviamente é uma opinião, não quer dizer que isso vá acontecer, mas são as consequências que eu imagino que ainda continuarão acontecendo e que farão com que nós tenhamos que lidar com a substituição tributária. Nós já tivemos fases em que houve uma contestação muito forte da substituição tributária, vocês se lembram muito bem, depois isso foi pacificado em termos de lei complementar e os próprios tribunais passaram a dar o entendimento de validade da substituição tributária. Eu acho que ela tem ainda um bom caminho por percorrer para aperfeiçoar-se. Agora, o Instituto em si, e é isso que eu estou tentando defender, que ele não vai se alterar muito, talvez até nós tenhamos uma mudança, até uma ampliação da substituição tributária, decorre de alguns fatos. O primeiro deles é uma possibilidade de uma tendência de redução das alíquotas interestaduais. Perceba que hoje nós temos nas operações internas um padrão de alíquotas operando aí na linha dos 18%. Vamos pensar na nossa alíquota flat. E nós já temos o problema de mercadorias que vêm de outros estados a 12%. Isso faz com que nós tenhamos que olhar a necessidade de controlar essa entrada do outro estado a 12% para exigir diferencial de alíquota, para compensar operações, enfim, para evitar que haja um êxodo nas operações comerciais com outros estados. Se ela se reduzir para 4%, por exemplo, que é um dos cenários possíveis do que nós discutimos aqui no bloco anterior, se isso acontecer, nós vamos ter ampliado esse diferencial, então vai haver talvez uma busca muito grande de todas as empresas, até por conta de uma menor oneração do seu capital de giro, em buscar mercadorias fora do estado. Então isso vai contra toda a lógica econômica da proximidade do fornecedor com o seu cliente, obviamente. Então isso é um fator que artificialmente mudaria essa dinâmica. E eu acho que entre os argumentos que têm se debatido muito em nível técnico, já no CONFAS, é que para eliminar esses riscos, 2 medidas teriam que ser adotadas. Para as mercadorias que são insumos de produção, há uma tendência, caso haja uma redução das alíquotas interestaduais, em se passar a cobrar um diferencial de alíquota na entrada do produto para que você equilibre com o fornecedor local. Você só não precisará fazer isso se houver também, se não houver um fornecedor local, se a mercadoria tiver só uma origem em outro estado para cá. Isso tem que ser muito negociado com as entidades empresariais para que não haja nenhum desacerto nessa aplicação e que ela seja uma proteção para o mercado local. Assim como já existe no Simples Nacional o diferencial de alíquota, e outros estados já aplicam até com maior severidade agora com a alíquota dos 4%. O Rio Grande do Sul já anunciou que adotou uma política semelhante a essa.
E no caso dos produtos finais, esse primeiro bloco foi dos insumos de produção, aqueles que ainda vão ser submetidos a alguma industrialização. Mas no caso do produto final, o único mecanismo que você tem para defender-se dessa diferença de carga é justamente a substituição tributária. Não, já na origem. Na origem. Quer dizer, eu acredito que nós tenhamos uma massificação da substituição tributária em nível nacional, que vai inclusive eliminar as impropriedades, vou chamar assim, de uma substituição tributária tipicamente local. Porque você tem que cobrar na entrada, tem todas aquelas dificuldades operacionais do contribuinte fazer, de você fiscalizar, etc. Então, eu acredito sim que nós tenhamos uma ampliação da substituição tributária, eu diria até uma massificação da substituição tributária. Para isso, até, nós, os estados, já estamos trabalhando fortemente na padronização das normas da substituição tributária, numa tentativa de equalizar as leituras acerca das margens de valor agregado, valor adicionado, que são aqueles elementos que tornam possível a cobrança da fase seguinte, ou seja, me parece que nós temos uma possibilidade muito grande de uma ampliação. Então, não vejo nesse cenário como nós possamos ter uma reversão do quadro da substituição tributária. Olhando sobre o outro aspecto, esse que você mencionou, eu trouxe aqui alguns dados para ilustrar o nosso debate. Nós temos hoje aqui no estado de São Paulo 2.309.000 contribuintes. Vamos arredondar 2.300.000 contribuintes no estado de São Paulo. Nós estamos no regime normal de apuração, perto de 320.000 contribuintes. Do Simples Nacional, nós temos quase 1 milhão de contribuintes, nós temos 990.000 contribuintes. No Simples Nacional MEI, esse talvez nem conte tanto aqui para a nossa necessidade, porque são os antigos autônomos, nós temos 557.000 contribuintes no MEI. E temos 444.000 produtores rurais, aquelas pessoas físicas que têm a inscrição de produtor rural. Então nós temos, nesse horizonte aqui, nós temos nas empresas do regime periódico de apuração que estariam talvez as grandes empresas varejistas que você menciona e que estariam aqui num grau, talvez percentualmente falando, muito importante em termos de quantidade das suas operações. Mas nós teríamos aí um outro universo enorme de outras empresas que estariam em condições bastante diferentes, Simples Nacional, outras empresas do comércio varejista, que talvez você tivesse que manter a substituição tributária dessas empresas até mesmo para simplificar a sua obrigação, né? Para evitar que o fisco tenha que olhar para elas. Esse é o primeiro aspecto que eu mencionaria para você. O segundo aspecto é que a substituição tributária, ela veio solicitada também pelo empresariado. O empresariado, a partir de movimentos de busca na ética concorrencial, isso você tem várias instituições, várias entidades que lidam com isso, tanto no varejo quanto na indústria. Essas empresas e as próprias federações passaram a bater na porta da Secretaria da Fazenda para dizer, olha, uma maneira de você evitar que a sonegação seja um diferencial competitivo é você aplicar uma substituição tributária, né? E de fato a gente percebeu que nos ramos em que nós já tínhamos as substituições institucionais, aquelas tradicionais, nós tínhamos um grau muito menor de sonegação. Não quero dizer que não exista, só estou dizendo que há uma mitigação do efeito da sonegação no aspecto competitivo. Então, a maioria das empresas, a maioria das entidades vieram bater nas portas do fisco solicitando a implantação da substituição tributária. Então, nesse aspecto, olhando esses fatores e olhando um horizonte de melhoria, de aperfeiçoamento do quadro que nós temos hoje, que o quadro hoje tem uma relativa instabilidade, também tem suas fragilidades, eu acho que nós vamos ter, na realidade, uma necessidade maior de aplicar a substituição tributária e ir aparando todas essas impropriedades ou fragilidades que nós temos hoje para que esse instituto se torne muito mais adequado. Quando eu mencionei o número de empresas, eu lembraria a vocês o seguinte, por maior que sejam as nossas possibilidades de leitura desses dados das empresas, ainda assim nós teríamos uma quantidade explosivamente tão grande que nós não teríamos condição de atingir. Hoje nós já temos, por exemplo, necessidade muitas vezes, quando você passa uma malha, né, de cruzamentos de informações, as informações que vêm às vezes são em número tão grande, quantidade tão grande, que você tem que fazer um trabalho de corte por relevância para você poder fazer uma atuação fiscal eficiente. Em loco. Né? Ou mesmo à distância, eventualmente. Nós já temos, por exemplo, no Simples Nacional, vocês viram aí a chamada Operação Grão de Ouro, né, que está mostrando para o contribuinte do Simples Nacional
as anomalias que foram identificadas no cruzamento de dados deles com os seus fornecedores, eventualmente com seus clientes, com a nota fiscal paulista, com os bancos de dados da nota fiscal paulista, com as operações de débito e crédito nas operadoras de cartão de débito e crédito. Ou seja, então você já mostra para o contribuinte as anomalias, né? E dá a oportunidade a esse contribuinte previamente de fazer o seu saneamento. Agora, imaginem vocês, nós estamos numa máquina de fiscalização. Se esse contribuinte não reagir, não fizer nada, pode ser uma quantidade também bastante grande e exigirá que você adote alguma medida. Então você tem que fazer um planejamento tal que você consiga dar a resposta necessária, porque se você só ameaçar e não fizer nada, na segunda vez que você fizer, você está desacreditado. Então também isso é bastante importante que vocês conheçam bem. Aliás, o Moura conhece isso de cátedra porque ajudou muito a gente a se inspirar e fazer esse modelo de fiscalização com malhas e dar oportunidade ao contribuinte para fazer o autossaneamento. Então, no fundo, eu diria para você que não vejo como nós termos um movimento regressivo em relação à substituição tributária. Podemos, na linha do aperfeiçoamento, adotar algumas coisas que nós já temos feito hoje. Nós já temos feito a transmissão de responsabilidade, muitas vezes, para centros de distribuição, que são empresas que estão num ponto da cadeia que inverte o funil. Você tem a concentração, você tem às vezes milhares de fornecedores em um ponto de concentração. Então, atribuir para essa empresa com controles de segurança necessários através do controle de estoque que se estabelece com o mecanismo que foi criado para essa finalidade, você não tem riscos de ter sonegação nesse bloco. E você faz com que esse centro de distribuição, depois, no momento que ele faça a operação seguinte, ele assuma essa responsabilidade. Isso tem finalidade também de mitigar os efeitos da necessidade de ressarcimento de imposto, porque muitas vezes esses centros de distribuição eles fazem muitas operações com outros estados, uma situação em que você tem que necessariamente devolver o dinheiro para essa empresa. Então, esses mecanismos todos, ou seja, o aperfeiçoamento constante da substituição tributária se impõe e eu acredito que a gente vai ter uma ampliação e talvez a solidificação sem os problemas que hoje nós sabemos. Seria uma espécie de uma harmonização da ST em nível nacional. Seria mais ou menos, você vê essa linha, né? A ST está caminhando para essa linha, uma harmonização da ST no nível nacional. E a expansão dela para vários produtos. Perfeito. Na verdade, o que nós temos seria uma ampliação, talvez uma uniformização de produtos que estariam submetidos à substituição tributária. A substituição tributária, nos modelos clássicos, teria uma lógica que hoje já não é a mesma lógica que está prevalecendo. E daí é que tem tido todas essas críticas e dificuldades. Agora, eu não posso deixar de mencionar para você que nós tivemos resultados muito expressivos na arrecadação por conta disso. Significa o quê? Que se pegou uma parcela da arrecadação que antes você não conseguia por conta, quase que normalmente, da evasão. Então, quer dizer, foi bem sucedido nesse aspecto. As nossas leituras dão conta de que nós teríamos, no mínimo, se fizermos uma comparação do que se evoluiu no estado de São Paulo nos últimos anos em termos de arrecadação em relação aos outros estados, alguma coisa em torno de 0,6% de arrecadação que se ganhou no estado de São Paulo, só com a substituição tributária que foi promovida de 2008 para cá. Então, é um resultado inegável. Isso significa alguma coisa em números mais ou menos constantes, 2 bilhões ano a mais de substituição tributária. Isso exige um esforço enorme da máquina, revisões constantes das margens, etc. Mas, obviamente, isso é alguma coisa que não dá para o gestor tributário virar o rosto para isso. Tem sim, que eliminar os problemas, as dificuldades, as redundâncias, enfim, as questões que possam fragilizar o Instituto propriamente dito. Peço agora ao colega Valente que encaminhe ao nosso entrevistado a sua pergunta. É o seguinte, tudo bem que a substituição tributária muda o ponto de arrecadação. Ela arrecada em momentos mais propícios, junto a contribuintes de maior porte e tal. Mas ela introduz também no sistema tributário três gravíssimos problemas, no meu entender. Um deles é o seguinte, ela onera mais os contribuintes, os produtos de menor valor agregado, ao tributar por média onerada. Porque esses produtos acabam sofrendo um valor agregado acima daquele que elas efetivamente praticam. Onera também mais os pequenos comerciantes, que têm menor poder de barganha
e que por isso acabam sendo tributados, ao serem tributados por média, você não pode tributar igual um contribuinte lá do Itaim Paulista com um contribuinte dos Jardins ou do Shopping Center. Então ela introduz esse viés. Por outro lado, ela também introduz uma complicação muito maior no sistema tributário. Quer dizer, os contribuintes se obrigam a ter inscrições em vários lugares e tal. E um terceiro fator, e essas inscrições em outros lugares implicam em recolhimentos por guias especiais, com IVAs ST diferenciados, cada estado tem as suas planilhas, etc. E isso complica muito a vida dos contribuintes. Eles têm que contratar empresas especializadas em fazer planilhas de ressarcimentos entre estados. Há o problema do ressarcimento interestadual, daquele faturador que foi retido pela própria UF ou por outra UF e vai para uma terceira UF. Então, que agora saiu inclusive uma autorização para o regime especial, né? Foi feita essa autorização. Mas tudo isso leva, enfim, a uma complicação enorme do sistema, e toda complicação produz um efeito ruim para a própria arrecadação, no sentido de que ela abre brechas de evasão. Algumas brechas de evasão legal, que são essas dos fatos geradores, cujo preço final é acima do previsto e que nós estamos proibidos de fazer o recolhimento complementar. A outra é a brecha da evasão travestida de legal, quer dizer, aquela evasão do fabricante que monta uma distribuidora para vender por preço inferior, né? E uma terceira é a própria brecha do volume imenso de janelas e portas e alçapões que se abre para o contribuinte errar, entre aspas, quer dizer, para cometer um equívoco aqui num ressarcimento, etc. Então isso, e eu tenho a impressão seguinte, que no início isso não foi muito percebido, porque como a ST antecipou a arrecadação dos estoques e antecipou a arrecadação dos fatos geradores futuros, houve um aumento da arrecadação em função disso, desse estoque e desses fatos geradores futuros. E isso se deu mais ou menos em 2008, 2009 e 2010, um aumento expressivo da arrecadação. Mas depois disso, e agora 2011, 12 e 2013, nós estamos vendo que a arrecadação está capengando, que ela está com muita dificuldade de crescer, me parece que até em termos nominais neste ano. Então, não sei se não tem um pouquinho a mãozinha aí da substituição tributária agindo nesse setor. Porque os contribuintes demoram um pouco para se adaptar, mas eles se adaptam. Quem viveu a rua sabe como funciona, eles se adaptam. Então, é interessante isso. Não sei se a Secretaria tem alguma reflexão de um estudo, enfim, ou se pretende no futuro encaminhar algum estudo para tentar reverter isso e corrigir essas distorções da ST. É interessante a argumentação que você usa, e eu acho que não são respostas simples a todos esses pontos que você mencionou. O primeiro deles diz respeito à questão das operações interestaduais, e aí a pergunta anterior, acho que de certa forma já explorou um pouco isso. Eu acho que há uma chance de você ter uma estabilidade maior na substituição tributária, com regras uniformes. Nós temos feito um grande esforço em São Paulo nesse sentido. Até não tem sido não tem sido visto com essa perspectiva, mas eu diria para você que hoje, quando nós fazemos um protocolo de substituição tributária com o estado A, B ou C, numa só mão, né, pode dar a impressão de que você está onerando o teu contribuinte aqui, mas eu estou, de alguma maneira, tentando evitar que nós tenhamos um outro grande mal que a gente vê na fiscalização, o mal de evasão, que é a simulação de operações interestaduais, por exemplo. Ou seja, então, nós temos sempre muitas leituras complementares e, às vezes, um assunto interfere no outro no momento que você toma uma decisão como essa. Então, não se deixa de refletir nisso. Espero que não estejamos esquecendo de nada, né? E, eventualmente, ficamos até sempre à disposição de ouvir comentários acerca desse assunto. Agora, esses todos que você mencionou, eles têm uma parte de razoabilidade naquilo que você fala, mas tem outras que eu acho que já nós não temos mais tanto efeito assim. A tributação pela média, ela tem a característica realmente de levar a tributação desse copo no preço ao varejo uma tributação flat.
Você vai ter esse tributo fixo, quer seja vendido na periferia, quer seja vendido no magazine. E rigorosamente você pode ter as duas situações. Você poderia ter uma periferia podendo cobrar mais barato por conta dos seus custos fixos, por exemplo, mas ao mesmo tempo você pode também ter uma grande rede eventualmente vendendo esse copo num preço menor por uma promoção ou coisa parecida. Ou seja, as médias elas têm o poder, digamos, de equilibrar isso e tornar essa carga flat. Não sei se tem exatamente essa leitura que você tem de onerar mais produtos de menor valor. Eu sinceramente não vejo isso. Até porque existe um cuidado muito grande na metodologia de pesquisa com verificação de canais. As entidades que fazem esse tipo de pesquisa são entidades de digamos, um dinamismo metodológico, uma perfeição metodológica que vai se ampliando cada vez mais e tem o grande poder de buscar sempre preços muito próximos da realidade. São raras as reclamações de margens acima do que é de fato praticado. Quando você tem isso envolvendo uma gama maior de produtos, aí você começa a ter um pouco mais esse risco, E a gente sempre procura fazer com que, se o setor quiser, nós vamos levar isso para a margem mais próxima possível do item individualizado. Isso também é um fator de complexidade, mas ele não dá esse efeito negativo que você mencionou. Então, eu não consigo reconhecer se nós temos de fato essas conclusões que você tirou acerca dos efeitos da média, que ela, sem dúvida, pode existir mesmo. Mas eu tenho um pouco de dúvida se ela tem, digamos, essa representatividade toda. Nós temos alguma questão envolvendo o Simples Nacional, mas é um capítulo à parte que a gente pode, no momento adequado, comentar. Em relação à questão dos distribuidores, você mencionou que nós fizemos recentemente a edição de uma portaria prevendo a possibilidade de se atribuir a sujeição passiva por substituição para outro contribuinte que não aquele originalmente indicado na legislação. Ela decorre de dois fatores básicos. O primeiro deles é que nós passamos a enxergar determinadas situações e que o contribuinte passou a usar esse mecanismo que você identificou, que é a criação de uma distribuidora cativa, onde ele fazia ficar todo lá o lucro e aí ele usava uma margem muito pequena aqui na saída, eventualmente ele tinha um ganho bastante expressivo, porque ele conseguia fazer um preço muito menor e o distribuidor depois fazia um preço maior. Isso, de certa forma, está sendo visto pela fiscalização e a gente criou instrumentos para que a fiscalização imponha a substituição tributária de ofício nessas circunstâncias. A questão da margem propriamente dita desses distribuidores foi digamos, uma esperteza que vigorou durante um determinado tempo. Na pesquisa seguinte que você fez, você já pegou uma margem diferente, talvez até maior do que aquela que ele queria. Vou explicar por quê. Você tinha o industrial praticando um preço, então, artificialmente menor, para que o lucro ficasse no distribuidor. A partir da pesquisa seguinte, nós fizemos a pesquisa do varejo normalmente, só que nós não fomos buscar a mesma base da indústria, que era uma margem maior. Ela ficou menor por conta dessa esperteza. Então, você criou uma margem maior aqui. Então, na segunda pesquisa, você já tem a neutralização desse efeito. Na primeira, sem dúvida. Então, um movimento que nós fizemos muito forte nos anos de 2011 e 2012 foi de reajustes das margens de valor agregado. Tivemos uma dificuldade imensa de fazer isso. Imaginem vocês pegar todo o rol de substituição tributária e começar paulatinamente a promover a exigência de novas pesquisas sucessivamente. O próprio governo anterior já tinha uma previsão de fazê-la num determinado momento e a gente então foi fazendo isso de maneira paulatina. Isso provocou no ano passado uma arrecadação de nada mais, nada menos de 870 milhões de reais a mais na nossa arrecadação. E tem se mantido esse valor que foi feito lá em 2008, esses 2 bilhões que você galgou, você não desceu mais, você o manteve. Então, na verdade, nós temos um sucesso no aspecto da política de arrecadação em relação à substituição tributária. Esses outros efeitos eles estão sendo mitigados com essas outras providências que eu comentei com você que nós estamos adotando. Eu vejo como uma grande possibilidade da gente ir aperfeiçoando e aparando essas arestas. Da mesma forma que a gente falou da distribuidora que vai ter imposto um regime especial de ofício, porque através de um estratagema qualquer ela dribla a substituição tributária, como você bem mencionou, eu reconheço que é um fator que nós identificamos no dia a dia, acho que você traz também da tua experiência recente na fiscalização, nós identificamos e colocamos então a possibilidade dessa imposição. Mas ao mesmo tempo também reconhecemos que aquele regime que nós fizemos para o centro de distribuição, que foi um procedimento exitoso,
se dotados os mesmos mecanismos, eu posso também conceder para um distribuidor que não seja exatamente um centro de distribuição, mas que tenha credibilidade, que possa então pedir. Então foi criado um mecanismo com toda a sistemática inerente para permitir que ele possa pedir um regime especial nessas condições. Com aqueles mesmos controles do estoque, que hoje está muito mais propício de se fazer pela nota fiscal de entrada, pela nota fiscal de saída. Quando você trata com produto de revenda, o controle de estoque hoje ele está relativamente fácil de se fazer. Você tem que agregar apenas algumas informações a mais, como quebras, como os episódios naturais de uma mudança de estoque, como você sabe, eventualmente recebe em fardos, distribui em unidades. Você tem às vezes o oposto, recebe em unidades e transforma em fardos. Ou seja, essas coisas, essas pequenas adaptações fizeram com que nós tivéssemos um clique e mudássemos essa sistemática. Então, a nossa perspectiva é de um aperfeiçoamento. É óbvio que quando a gente olha a substituição tributária como um todo, você tem as que são mais relevantes, as que são menos relevantes, outras que você tem produção mais oligopolizada, outras que você não tem extremamente pulverizada. Então, eventualmente, esse tipo de olhar, a administração tem obrigação de estar enxergando e fazendo diagnósticos constantes. Isso é uma prática comum dentro da administração tributária atual, né? Tenho a felicidade de ter uma equipe muito boa, então eles têm respondido à altura todos esses desafios. Dizer que é isento de problemas, isento de imperfeições, eu não vou me atrever a dizer isso. Mas existe um esforço constante em aparar essas arestas para tornar isso um instrumento eficiente de arrecadação e que tem duas outras vertentes que devem ser necessariamente consideradas. Uma simplificação tributária, que é alguma coisa a se perseguir e a se conseguir. Eu acho que em alguns setores a gente já tem isso com uma relativa facilidade. E, em segundo plano, permitir que não haja competição baseada em sonegação, né? Porque a substituição tributária ela tende a, digamos, equilibrar esses mecanismos. Ou seja, falo em tese, né, mas respaldado aí em bons instrumentos, bons elementos que a gente tem observado no dia a dia. Ficamos também à disposição, se houver qualquer tipo de sugestão a fazer, ficamos à disposição. Tá, não, é só uma colocaçãozinha, Moura, licença. Tudo bem, a questão da média, você disse que não é corrigida, etc., mas ela sempre causa um sério problema, mesmo se você pega a média por baixo, a média, vamos dizer, o ponto mínimo, a média mínima, vamos dizer, exclui todas as variantes e fica com a média no seu ponto mínimo, ainda assim é uma injustiça tributária. Pelo seguinte, os contribuintes que operam muito acima da média, eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome, mas vou dar um exemplo de produto. Nós temos sabonete, que é vendido na farmácia a R$ 1,49, e temos um sabonete que é vendido numa loja dos Jardins por R$20. Não é o mesmo sabonete, mas os dois sabonetes têm a mesma margem bruta, 177%. Então, quando eu pego esse produto que é destinado à periferia e quando eu pego o produto que é destinado à elite, eu tenho uma diferença grande. É claro que esse produto que é vendido por R$17,90 agrega uma margem muito maior do que aquele que é vendido a R$ 1,49. E aquele sujeito do Itaim Paulista não toma banho um dia com um sabonete de R$ 1,49 e no outro dia com um de R$ 17,90. Então, a elite tem uma cesta básica de consumo muito diferente da população menos abastada. Então, isso gera um viés tributário, social, eu digo, que afeta, inclusive, eu diria, a inflação da mesa do pobre, do mais pobre. Não. E é uma injustiça, eu acho que existe isso. Agora, inclusive de produtos, macarrões, você tem macarrões que são vendidos muito barato, a um e pouco, e macarrão que é vendido a R$10, o mesmo peso, etc. Quer dizer, as margens, quando eu pego margem média ponderada, eu acabo introduzindo essas distorções na tributação. Tudo bem, eu arrecado, talvez eu até perca a arrecadação, porque se eu começo a pegar pela média, por baixo, aquele produto que poderia ser tributado, que é vendido por R$10 e acaba sendo vendido sendo tributado por bem menos, eu perco essa arrecadação. Né? Então, quer dizer, eu acho que é alguma coisa que precisava ser remodelada na substituição tributária. Eu acho que você precisaria conhecer um pouco mais
é a metodologia que é utilizada. Obviamente, os extremos eles são eliminados. Sim, claro. Né? Quer dizer, então você não tem esse risco do preço do sabonete do jardim estar afetando o preço do sabonete lá da periferia. Até mesmo como você disse, são produtos, são marcas diferentes. Eu acho que é uma tendência muito grande em a gente fazer um ponto de equilíbrio. Os institutos estão sempre muito atentos a esse tipo de situação. E você não esqueça, os fabricantes também estão lá. Eles é que contratam as pesquisas, então qualquer tipo de distorção desse tipo, eles vêm e a gente faz todas as ponderações, eventualmente até retira as anomalias para você não ter esse tipo de problema. E a outra coisa que eu queria te chamar a atenção é assim, você precisa olhar a questão de margem e a questão de preço. Esse preço dos jardins é um, o preço da periferia é outro, mas você de repente você também tem as margens, às vezes podem ser próximas. Não quer dizer que elas sejam as mesmas. Então o que haveria necessidade seria de aprofundar um pouco essa análise para conhecer um pouco melhor essas metodologias. Eu não acredito que nós tenhamos esse tipo de problema. Chamaria até para a discussão e para você ter um pouquinho mais de noção, algumas coisas que nós já temos uma história um pouco mais longa na substituição tributária. Chamaria por questão das bebidas, por exemplo, né? Bebidas frias. Nós já temos uma metodologia muito segura em relação à apuração dessas margens e vai na marca. Então você pega a pauta de bebidas hoje, de margem, né? Na verdade não é margem, é um PMPF, né? Preço médio específico, né? O PMPF da bebida, ele vai na marca e na apresentação. Então você tem a mesma cerveja numa apresentação de 1 litro, que é agora o tal do litrão, numa garrafa de 600 ml, numa long neck e numa latinha. Então você vai no requinte desse tipo de distinção. E você vai dizer para mim, não, mas se você for comprar essa mesma cerveja numa boate, você vai pagar um preço, se você for comprar lá num bar da periferia, vai ser um preço completamente diferente. Obviamente que esses extremos, eles são eliminados. Até mesmo as promoções são eliminadas, justamente para você não ter desvirtuamento dessa base. Então eu diria para você que em termos metodológicos, há uma tendência que nós tenhamos uma equalização mais isonômica dessas margens. Não quer dizer que seja perfeito, mas há mecanismos para se defender das situações extremas. Talvez você não tenha sido feliz exatamente no exemplo que você colocou. Eu compreendo o argumento que você usa, mas eu diria para você que hoje eu acho que nós temos uma tendência dessas diferenças todas irem se reduzindo. Nós já tivemos situações que nós tivemos margens arbitradas, né? Hoje nós já praticamos as margens de acordo com a Lei Complementar 87. Em 2005, para aparelhar a implantação da substituição tributária de maneira mais ampla, nós vamos fazer alteração na nossa lei e deixá-la consonante com a Lei Complementar 87. O Moura se lembra desse trabalho preparatório, digamos assim. Essa lei demorou um tempão para ser aprovada, foi aprovada em 2007 e aí propiciou toda a implantação gradativa das substituições tributárias chamadas novas. Eu acho que há um terreno enorme para avanço, Valente. Eu não diria para você que é perfeito, acho que eu comecei dizendo isso, né? Mas eu acho que nós estamos muito próximos de alguma coisa muito estável em relação à substituição tributária e acredito no aperfeiçoamento disso. Tá bom, obrigado. Perfeitamente. Então, encerramos nesse momento o segundo bloco relativo à substituição tributária. Não deixe de assistir o próximo bloco, que será como tema a gestão tributária.